mais um vlog aqui no canal, sim, exatamente do mesmo ponto que terminou o anterior, mas hoje é segunda-feira, 8h20 da manhã, e eu estou começando esse novo vlog porque eu quis cortar achando que o anterior já tinha dado tempo suficiente, então agora vamos lá. Para esse vlog, o que eu estou pensando? Bom, lembram que eu mencionei para vocês que eu fiz uma listinha de prioridades de leitura, né? Então, dessa listinha de 8 livros, eu já li metade. E aí falta mais 4 livros para ler. Então, dessa listinha, eu já li O Fim Chega para Todos, Minha Melhor Parte, Um Casamento Conveniente e O Senhor das Sombras. Aí agora, para esse vlog, eu pretendo pelo menos ler mais 2, tá? E aí, eu vou começar, que eu estou nessa vibe, eu terminei de ler O Casamento Conveniente e aí eu falei assim, já veio esse livro na minha cabeça na hora, porque eu acho que eu estou na vibe de um romance. Então eu peguei Sem Coração, da Elsie Silver, que é o segundo livro da série Chestnut Springs. Eu li Flawless, não foi ano passado, foi ano retrasado. Foi ano retrasado, porque ano passado eu ganhei esse livro de aniversário, então foi ano retrasado. Olha só o quanto tempo que eu tô demorando para ler a continuação. Mas enfim, peguei Sem Coração da Elsie Silver para ler, estou super animada com essa leitura. Aqui a gente vai acompanhar a Willa e o Cade. Luke é o filho do Cade. Eu estou super animada para esse livro, porque o Cade no primeiro livro ele teve uma participação muito grande, né? Porque ele mora na fazenda onde o outro personagem foi para ficar um tempo, então a gente acompanhou bastante o Cade e o filho dele no livro anterior. Então estou super animada para fazer essa leitura, doida para voltar nesse mundo de cowboys, então vamos lá, tá? Eu ainda não tenho nenhum dos próximos livros dessa série, já tem todos lançados, né? Os próximos 3. Eu vou ler esse livro agora e entrar na luta para conseguir concluir, né, comprar todos os livros da série para então finalizar. E eu vi agora, que eu fui ver se eu já tinha todos na minha lista, a Elsie Silver não, a editora está lançando mais um livro da Elsie Silver aqui no Brasil, que é mais uma série. Deixa eu ver aqui o nome, porque eu acabei de colocar na minha lista da Amazon. Amor Selvagem, tá? Que é da série, é uma série também, Rose Hill, tá? É o primeiro livro da série Rose Hill, então estou também já de olho nessa série dela, porque eu gostei muito da escrita, muito do tipo de história que ela escreve, então já estou também de olho. O livro já está em pré-venda, tá? Eu vou deixar a capinha aqui para vocês verem, mas o livro já está em pré-venda, então fiquem de olho para quem gosta também, para poder acompanhar, tá? Então é isso. Essa é a primeira atualização, começando o vlog. Eu estou pronta para ir para academia, apesar de não estar com vontade porque tá frio. Eu vou colocar uma roupa na máquina para lavar, porque eu tirei toda a roupa de cama e banho, então meu cesto tá explodindo, então eu preciso lavar. E isso, essa vai ser minha segunda-feira, não tenho muitos compromissos, só vou para academia, tenho que fazer almoço e vou começar a leitura de Sem Coração. Que livro bom! Esse tipo de romance nunca me decepciona. Aqui só tá bagunçado mesmo, o cabelo acabei de lavar. Ai, gente, que loucura. Bom, enfim. Nunca me decepciona. Eu já cheguei na página 100 e olha que eu comecei a ler agora, depois do almoço. E, gente, o que é o casal desse livro? O Cade, ele é todo sério, todo mal-humorado. Ele carrega o peso do mundo nas costas dele. Desde que ele perdeu a mãe com 8 anos, ele assumiu a responsabilidade de tudo, mesmo sendo uma criança. E aí tem uma reflexão dele que ele fala que ele fala assim no livro: mas será que não tinha ninguém para não deixar eu fazer isso quando eu era criança? Porque ele tem um filho de 5 anos. E ele olha pro filho dele e ele fala assim, nunca vai conseguir fazer tudo o que eu fiz porque ele é só uma criança. E ele também era só uma criança. Enfim, ele carrega o peso do mundo nas costas, ele não consegue se divertir por conta de ter tantas responsabilidades. Por mais que ele possa dividir, ele abraça tudo. E ele precisa de uma babá por 2 meses do verão para cuidar do filho dele. Enquanto ele faz o trabalho dele e tal, que ele não quer deixar com o pai, porque não é uma responsabilidade do pai. O pai dele tem que ser o avô e não cuidar 12 horas do menino.
Então, ele se torna um processo muito árduo arrumar um babá, porque ele não confia em ninguém, ele não acha que ninguém vai ser bom o suficiente para cuidar do filho dele, ele protege o filho como se fosse uma folha de papel assim de delicado, né? E, enfim, tá todo mundo cansado dele não conseguir se resolver, até que a Summer, que é a protagonista do primeiro livro, acaba indicando a melhor amiga dela, Willa, pro cargo de babá. E aí que as coisas começam a desandar. Os dois, eles têm uma tensão entre eles desde o começo, assim, sabe? Desde da primeira contato entre eles, o Cade já se sente atraído por ela, já tem pensamentos bastante perigosos com ela. No livro ele tem 38 anos e ela tem 25, então também é um fator meio que impede ele de investir em alguma coisa com ela, porque ele acha que ele é muito velho para ela. Tem também o fato dela agora no momento ser a babá do filho dele. Então assim, e aí ele só vai construindo esse momento. Até agora o contato entre os dois tá ficando bem bacana, ela tá conseguindo meio que extrair um pouquinho o melhor lado dele, fazendo com que ele sorria mais de vez em quando, mesmo que ele finja que não está sorrindo. Tem também a questão de que o Lance, ele é peão de rodeio e chamou o Cade pra competir junto com ele, que o parceiro dele se machucou e o Cade não quer, porque isso já passou, agora ele é responsável, ele é adulto e que tem que cuidar do Luke, mas a Willa fala assim, não tem problema, eu fico com o Luke pra você poder ir competir. E agora eu tô na parte em que ele aceita a competir. E aí agora vamos ter realmente um cowboy entre nós. Então, eu estou bem interessante, é uma leitura bem fluida, bem gostosa de ler. O romance pega muito, é cheio de piadinhas de duplo sentido, assim, nas entrelinhas. Então, tô gostando. Eu li o primeiro livro em inglês, então a experiência de estar lendo esse livro em português, para mim tá muito melhor. Eu sinto que eu tô lendo muito mais rápido, que ele me prende muito mais, apesar de eu ter favoritado o primeiro. Eu acho que esse aqui também vai ter um grande espaço no meu coração. Eu tô gostando muito, 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 muito. Então, assim, vou continuar lendo hoje. Vou levar amanhã pro meu trabalho, provavelmente vou ler mais lá. Não sei se eu vou terminar, mas pelo ritmo que tá, eu vou avançar bastante na leitura. Olá, eu acabei de acordar, acabei não, já faz um tempo que eu acordei, mas ainda são 7 horas da manhã, mas é porque hoje o dia vai ser corrido e eu quero finalizar essa leitura agora cedo, porque depois do almoço eu já quero pegar uma outra, ainda não sei qual que eu vou ler, eu não quero ler nenhum dos que restou na minha listinha de prioridades, mas enfim, vim aqui para dizer que eu terminei Sem Coração, da Elsie Silver. Sim, eu comecei a ler na segunda-feira e eu terminei ontem. Eu só não terminei na segunda-feira porque eu já tava enxergando tudo embaralhado na minha frente. Aí eu me obriguei a parar de ler e terminei de ler ontem no trabalho. Então, eu acho que eu vou ter que fazer inventar uma nova classificação de nota, porque essa série, ela não vai dar certo não. O primeiro já foi favorito, eu gostei muito, só que esse daqui eu gostei, tipo, muito mais. E aí é o quê? 2 corações de favorito? Porque se eu já dei favorito pra um e eu gostei, e esse eu gostei mais. Enfim, foi 5 estrelas, favorito. Eu amei a história aqui do Cade. Eu já imaginei que ia ser uma história boa, mas eu não imaginava que seria tanto assim. Eu acho que a autora aqui, ela fica no limite entre pesar a mão e ser ok a personalidade do Cade, de ser meio bruto, meio grosseirão, né, de algumas atitudes com a Willa. Eu acho que fica assim, bem ali, tipo, quase passando do limite, mas não passando. Quem leu ou quem lê vai entender meio do que eu tô falando. Ele é aquele cara bruto que fechou o coração há muito tempo depois do que aconteceu com a sua ex-esposa. Quando ele perdeu a mãe, ele tinha só 8 anos, ele acabou assumindo todas as responsabilidades do rancho e dos irmãos mais novos. Hoje ele tá com 38 anos e ele parece que carrega o mundo nas costas. Ele tem um filho de 5 anos que é a vida dele, né? Ele dedica tudo a esse menino.
é a razão da vida dele, ele protege de todas as formas, ao mesmo tempo em que deixa o menino viver a infância no rancho. Então, o Cade, ele vem com muitas bagagens. Ele nunca escolheu nada por opção própria dele, sempre visando o bem-estar dos outros, a segurança dos outros. Então, é uma coisa que ele precisa muito pensar na vida dele e isso, fazer alguma coisa por ele pela primeira vez. A Willa é a melhor amiga da Summer, que é a protagonista do primeiro livro, e ela meio que cai de paraquedas nessa história, como babá do filho do Cade durante 2 meses do verão. Ela vai ficar morando na casa dele, né, pra cuidar do menino, enquanto o Cade fica trabalhando no rancho. E desde o começo, o Cade meio que se interessa por ela, eles se encontram na cafeteria por acaso, antes de saber de tudo. E ele já se interessa por ela, pela risada leve dela, pela Willa ser essa pessoa completamente doida, irreverente, que faz as coisas meio que no impulso, mas ao mesmo tempo não é tão no impulso assim. Então ela tem um jeito muito livre, um jeito muito espontâneo, que é completamente o oposto do Cade. E mesmo ele dizendo que ele não vai mais se envolver num relacionamento, principalmente com ela, ela tem 25 anos, ela é muito mais nova do que ele. Além de tudo, ela é babá do filho dele. E ela vai embora depois que acabar esses 2 meses. Então ele não quer se envolver novamente num romance que não vai durar, porque tem todos esses obstáculos no meio do caminho. Eu simplesmente amei tudo o que aconteceu aqui no livro, a forma como eles começaram a se envolver, a forma como eles se apaixonaram, a forma como os dois de repente não se veem mais um sem o outro, como a Willa conseguiu se encontrar, porque ela tem 25 anos, mas ela se vê como o fracasso da família dela, ela não tem um sonho, ela não sabe o que ela quer fazer, ela só vai seguindo a vida. Então, a forma como ela se apaixonou pelo menino, como ela se vê numa casa, né, numa família ali com o Cade, então foi muito, muito gostoso acompanhar todo esse romance entre eles. Então, assim, gostei muito, estou doida pro próximo livro. O próximo livro é do Jasper, que não é da família, mas foi criado junto com os meninos Eton. Então, e ele é jogador de hóquei. Então, estou muito ansiosa para comprar o próximo livro e fazer a leitura o mais rápido possível, porque eu estou bem interessada para saber como que vai ser essa história, tá? Então, agora é isso. Eu acabei de pentear meu cabelo, por isso que ele tá armado, porque eu vou no cabeleireiro agora de manhã e eu não queria levar ele todo embaraçado para ela. Mas, ó, eu penteei e ele já está embaraçando de novo. Eu sinto que eu vou sofrer hoje na mão dela por conta do meu cabelo embaraçado. Mas, enfim, eu vou no cabeleireiro agora cedo, vou retocar, né? Vou refazer, porque retoque já passou bem longe da raiz. Eu vou refazer minhas mechas e é isso. Eu provavelmente vou passar uma boa manhã toda fora. E aí depois eu acho que eu só volto pra casa à noite, porque aí eu tenho compromisso à tarde também, já vou ficar pela rua. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu escolha com sabedoria o próximo livro para esse vlog, porque aqui nessa minha listinha eu tenho Túnel de Ossos. Tá ok, é um livro curto, de fantasia, acho que dá pra ler legal. Julgamento Mortal, que é da série Mortal da Nora Roberts. É um livro que eu pus na prioridades porque eu já tô enrolando pra ler ele há muito tempo. Eu já coloquei várias vezes na minha lista de leitura e nunca li. Então, mas eu não estou muito afim de ler esse livro agora, porque ele é um livro de páginas brancas e por mais que é uma leitura gostosa, os capítulos são bem longos, então se estende um pouquinho. E depois eu tenho o Diário da Empregada, que é um thriller que eu tenho no Kindle, que eu comprei recentemente. Eu estou mais propensa a ler o Diário da Empregada, mas eu queria continuar na vibe do romance. Só que para continuar na vibe do romance, eu vou ter que escolher ou um livro que está na minha TBR, ou ir lá na minha estante e pegar aleatoriamente qualquer livro de romance. Então eu vou tomar essa decisão ao longo do dia, para ver o que eu vou ler. Porque eu gostaria de continuar nessa vibe de livros 5 estrelas, né? Porque eu li um romance de época 5 estrelas, li agora Sem Coração.
Então eu quero continuar nessa vibe de livro 5 estrelas, mas vamos ver como que vai ser. Eu vou pensar bem direitinho e aí quando eu vim aqui de novo eu já trago com a minha próxima leitura. Bom, vim aqui não comecei a ler ainda, mas para falar o livro que eu vou ler. Deixa eu travar a tela aqui do Kindle. Eu decidi seguir a minha listinha de prioridades, então eu vou ler O Diário da Empregada, da Lorette N. White. E vamos ver como que vai ser. Eu lembro que quando eu comprei, eu li a sinopse e gostei bastante, então estou com altas expectativas para ler um thriller bom e decente. Enfim, tá aqui. Não comecei a ler ainda, porque eu cheguei do cabeleireiro, já era 1 hora, parei nos meus pais, almocei, e aí eu cheguei aqui em casa, já era 2 e pouco. Aí eu deitei um pouco para descansar e agora eu vou pro meu outro compromisso. Eu pintei o cabelo, né, fiz mechas, mas eu prendi porque como ela secou ele ondulado, cacheado, ele tá armado porque meu cabelo não fica, né, ele não fica liso, ele não fica ondulado, ele não fica nada, ele fica o que ele quer, então ele armou bastante. E aí eu dei uma prendidinha aqui atrás só pra dar uma contida no volume dele, mas enfim, tá? É isso. Então tá aqui o livro que eu vou começar a ler, ainda está na listinha. E vamos ver o que eu vou achar desta nova leitura. Mas enfim, é isso. Vou ficando por aqui nessa atualização. Hoje provavelmente eu não volto mais aqui para atualizar para vocês. Eu estou indo agora na psicóloga, depois tem jogo de vôlei do Brasil, então... E amanhã é dia de trabalhar, né? Ai, que dificuldade. Mas é isso. Olá, sexta-feira, completamente nublado e chovendo. Parece que ainda, é 6 horas da manhã, mas já são 8h20. E eu vim aqui para fazer uma atualização bem rápida de leitura. Ontem eu comecei a ler O Diário da Empregada. Tá. Aqui, eu li bem pouco ontem. Eu acho que eu comecei, bem ter a introdução da história. Eu tô em 16%. E aqui a gente vai acompanhar basicamente 3 personagens, 3 núcleos de personagens. Aqui nós temos a Kitty, que é a empregada. Nós temos a Daisy, que é uma designer de interiores, que tá grávida, bem próxima de dar à luz. E nós temos a Vanessa, que é amiga da Daisy, que também tá grávida. E aparentemente é na casa onde tudo acontece, o BO, tá? A história, ela é jogada, começa sendo jogado fatos, noite de tal dia, aí acontece uma coisa. Noite de tal dia, tal pessoa vê alguma coisa, e aí a gente, lendo, vai fazendo algumas conexões que podem ser verdadeiras ou não. Que nem a Kitty chega na casa da Vanessa para fazer a limpeza, que ela é a empregada deles, e a senhora que mora na casa da frente vê ela chegando, cumprimenta e descreve o que ela tá vestindo, tá? Inclusive, narra sobre ela vestir um tênis branco com faixas laranjas, tá? Aí depois corta a história pra Daisy decorando uma casa para fazer fotos ou para vender, e ela também está usando esse tênis branco com essa faixa laranja, que eu acho que vai ser muito importante na cena do crime de alguma forma, tá? Então, assim, a gente vai fazendo algumas conexões. O carro também aparece muito, um carro amarelo com uma logotipo no começo do livro. E depois a gente... eu tô em 16%, então nada do que eu tô falando aqui é spoiler. É só conjecturas do que tá acontecendo das cenas jogadas, tá? E aí esse carro amarelo com um logo acaba aparecendo com a empregada. Então, assim, vão jogando informações pra gente até que, de fato, acontece alguma coisa que a gente não sabe o que é. Porque até agora a cena do crime está lá, mas não tem nenhum corpo. Então a gente não sabe quem foi que foi assassinado. A Kitty, que é a nossa empregada, ela tem o péssimo hábito de bisbilhotar, tá? Então ela se acha invisível, porque obviamente ninguém vê a empregada. Então, por ela ser invisível, ela se vê como capaz de poder descobrir os piores segredos daquela família, porque afinal, ela que faz a limpeza, ela que tira o lixo, ela que está ali
ao redor da casa inteira, vendo o que acontece. Então, realmente, ela sabe muitas coisas que acontecem, que às vezes é segredo ou não, mas ela leva isso a outro nível, porque ela começa a bisbilhotar as coisas dos seus patrões. E uma hora, o amigo dela fala que isso vai ser ruim pra ela, porque esse pessoal tem dinheiro e pra eles o segredo às vezes é mais importante do que a dignidade, então às vezes ela pode acabar se enrascando, entrando numa situação onde ela não vai conseguir sair. Então, assim, ela tem essa questão da bisbilhotice que pode prejudicar ela de certa forma, né? E a gente imagina aonde pode levar, tá? Eu tô gostando bastante da linha de narrativa desse livro, esse fato de ir jogando informações pra gente ir ligando os pontos e fazendo as conexões. Eu acho bem dinâmico e bem interativo, então a princípio eu tô achando bastante interessante. Nessas partes onde eles estão jogando os pontos, é basicamente sem diálogo, é só mesmo uma narração dos fatos, o que talvez torne um pouco cansativo, mas os capítulos não são longos, então você não chega a cansar de ler. Então eu tô gostando bastante. Hoje eu ia sair, mas com esse tempo eu acho que eu não vou mais, porque eu ia sair pra andar na cidade pra ver umas coisas, mas com esse tempo não vai rolar. Então eu vou acabar, acho que, fazer os roteiros que eu tenho que fazer pra gravar domingo. E vou focar na leitura, porque é o que resta com esse dia, né? Porque tá bem difícil sair de casa. Mas, enfim, essa é a primeira atualização aqui dessa minha leitura. E, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Eu espero conseguir ler e trazer mais coisas. Eu espero muito que esse livro me choque. Tipo, eu fique assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Enfim, é isso. Estou aqui lendo um pouquinho do livro. Bem pouquinho mesmo, comecei agora, e assistindo o jogo do Canadá e da Bósnia, quase jogo do Canadá. E vim aqui só para fazer um comentário que eu tô achando bacana, a forma como aqui o livro ele tá trazendo a questão das redes sociais, né, principalmente do Instagram, sobre a vida perfeita, né? O quanto que as pessoas escolhem postar que tá tudo lindo, maravilhoso, que tudo são flores através da imagem na internet, né? Quando na verdade a vida da pessoa tem problemas como todo mundo e não é perfeito como é postado na internet, né? E eu vi que, tipo, aqui tá focando muito nisso. A Kitty tem uma conta no Instagram onde ela posta várias hipóteses, não que esteja acontecendo com ela mesma, mas ela inventa várias situações para postar no Instagram e as pessoas curtem e comentam e adoram, e meio que ela é um pouco famosinha por conta disso. Tem também a Daisy, que a gente sabe que a vida dela não é mil maravilhas, mas no Instagram tudo é perfeito, ela visita os melhores lugares, ela participa dos melhores eventos, então, assim, né, essa vida de imagens, né? Então eu tô achando bastante interessante focar muito nesse ponto aqui na história. Nós também percebemos que a Kitty, ela começou a trabalhar no Chalé Rosado, que é a casa da Daisy com o John. E quando ela percebe que é a casa do John, ela tem algumas recordações. Eu acho que aconteceu alguma coisa com ela e com ele no passado. E também não me assusta que eles estão conectados em tudo que aconteceu aqui no livro, tá? Então, levantou mais uma questão aqui, né, de como tudo isso vai se resolver, quem que tá envolvido com quem, o que que aconteceu com cada um deles, enfim. Também já tivemos uma conexão de mais um objeto na cena do crime, que foi localizado e já foi falado de quem que é no meio da, assim, né? No meio da história é narrado é descrita uma cena e aí descreve esse objeto, então a gente já sabe também de quem pertence aquele objeto. Ainda nada começou a fazer sentido, mas a gente vai conectando os pontos. Então, tô achando bastante interessante alguns pontos que tá sendo tratado aqui na história. Oi! Domingamos, 5 horas da tarde, é a hora que eu consegui vir atualizar este vlog hoje. E por que eu tô vindo nesse horário? Porque hoje de manhã eu tinha que gravar vídeo pro canal, editar e mandar pra edição final. Só que eu tava com uma preguiça, porque ontem à noite foi o Jogo do Brasil e aí eu fui assistir. Eu cheguei muito tarde em casa, tava rouca de tanto gritar, apesar de o jogo ter sido bem ruim, né? Mas enfim, a gente faz a nossa parte. Então eu fiz um vídeo bem rápido assim,
e deu trabalho para editar, mas eu preferiria ter o trabalho para editar do que para gravar, então eu gravei a manhã inteira, editei. Aí é o aniversário do meu pai hoje, daí eu fui na casa deles para almoçar e passar um tempo lá com eles, aí eu cheguei agora em casa para assistir o jogo da Holanda, para ver o Memphis jogar, só que o Memphis não tá nem no banco. É isso, né? Mais uma vez que nós fomos trapaceadas nessa Copa do Mundo. Mas daqui a pouco tem jogo de vôlei masculino e aí eu vou assistir. Enquanto isso, eu vim aqui e deixa eu parar de enrolar, porque eu preciso falar o livro que eu escolhi para ler. E eu escolhi Túnel de Ossos, da Vitória Schwab, que é o segundo livro da trilogia. É um livro bem curtinho de ler. O primeiro eu li muito rápido, eu espero que esse eu leia rapidão também, para já dar continuidade nessa série e quem sabe terminar ela ainda esse ano. Eu só peguei mesmo o livro, eu tava numa dúvida para escolher, porque assim, eu venho de uma série de livros muito bons, que tudo 5 estrelas, ou 5 estrelas favorito, e a responsabilidade de escolher uma próxima leitura que seja tão boa quanto, ou que pelo menos seja boa, né, que não seja decepcionante. Então eu fiquei o dia inteiro hoje pensando, olhando minha meta de leitura, olhando as minhas prioridades, e, enfim, eu vou acabar mesmo seguindo aquilo que eu já tinha programado, que era ler Túnel de Ossos. Eu até pensei em ler Clube do Livro para os Homens, enfim, mas eu falei, não, vamos ler esse daqui. E é isso. Provavelmente hoje eu não vou ler, porque eu vou ficar só assistindo os jogos da Copa e de vôlei, mas eu vou levar para o trabalho amanhã e aí eu pretendo começar a ler esse livro, tá? Então é isso, gente. Essa atualização é bem rápida, só mesmo para dizer qual vai ser a minha próxima leitura. E eu vou ficando por aqui. Bom, aparentemente a cada atualização que eu vim aqui vai ser um livro lido, porque eu finalizei Túnel de Ossos, da Vi Schwab, finalizei a leitura, comecei e finalizei a leitura ontem. E esse livro, ele serve muito ao propósito dele. No primeiro livro, eu não lembro de ter visto a idade da personagem. E eu achei que realmente ela era nova, mas não tão nova. E ela tem 12 anos, então assim... E ela não passa essa impressão de ser tão nova na história, sabe? Porque parece que ela tem muita responsabilidade, parece que os pais deixam ela muito à vontade sozinha, assim, também. Então eu achei que ela já tava ali nos 15, 16, mas não. Ela tá com 12 anos e o fantasma amigo dela, que é o Jacob, tá na casa dos 15, pelo que dá a entender aqui. O que eu acho muito interessante na história, tanto no primeiro quanto aqui, é que cada livro vai se passar num lugar, num país, né? No primeiro foi na Escócia, aqui foi em Paris, e a gente faz a viagem junto com os personagens, porque eles vão visitar os lugares mais mal assombrados, né, para fazer parte do documentário que os pais da Cass tá gravando, e a gente conhece junto com eles, parece que tá ali visitando, tem toda a parte histórica, tem a história entre um fantasma ou outro, por que aquele lugar é mal assombrado. Eu acho muito interessante a gente acompanhar toda essa curiosidade sobre esses dois lugares que foram visitados até agora nos livros, tá? Aqui a gente vai conhecer as catacumbas, vai conhecer os jardins da Tulherias, então eles descrevem um lugar que parece que a gente tá lá junto com os personagens vendo o espaço, tá? Aqui a história da Cass, ela continua resolvendo os problemas dos fantasmas, né? Porque agora ela já entendeu que ela é uma caçadora de fantasmas, ela já entendeu qual que é o trabalho dela, né? O que ela tem que fazer. E Paris é um lugar onde ela sente muito a sensação, né, do véu, das almas. Então ela acaba meio que sentindo bastante esse peso, né? Essa responsabilidade e também as sensações que fica o tempo inteiro de saber que tem muitas almas ali perdidas em Paris. Só que dessa vez ela conseguiu, porque igual a Lara, né, que é a personagem do outro livro, que ensinou a Cass a ser o que ela falou que você já arrumou confusão, e sim, ela já arrumou confusão. Numa das idas ao véu, ela meio que acabou atraindo um poltergeist, que é um pouco pior do que um fantasma. Ele não pertence ao véu, porque ele não lembra
como que o que aconteceu com ele não lembra, ele não lembra quem ele é, então ele não tem para onde ir. Então ele é um pouco mais corpóreo do que uma alma, ele é mais maldoso, ele consegue pegar pegadinhas, ele transforma tudo em caos. E aparentemente esse poltergeist está seguindo a Cass. E ela precisa descobrir quem esse poltergeist foi para fazê-lo lembrar de quem ele era, da história dele, para que ele possa, enfim, voltar a ser um fantasma, para que ela possa conseguir fazer ele se libertar. Então a gente vai acompanhar essa aventura dela e do Jacob por Paris, correndo atrás desse poltergeist ao mesmo tempo em que ele corre atrás deles, causando um pequeno caos na cidade. Aqui também a gente tem um pouquinho aprofundamento da história do Jacob, né? A gente fica sabendo um pouquinho como as coisas aconteceram com ele. E também a preocupação o tempo todo da Cass dele se tornar alguma coisa mais poderosa, como a Lara orientou ela no outro livro. Eu gostei bastante. Ele é um livro que atingiu todos os propósitos a que se propõe. Eu dei uma nota 5, porque realmente é uma leitura bem gostosinha de fazer. É uma leitura dinâmica, rápida, sem enrolação. Então eu achei muito interessante como é abordado aqui o assunto. Então eu dei nota 5 e eu recomendo muito para quem... Eu já tinha falado isso no primeiro livro, mas para quem tá começando a ler fantasia agora, que é jovem, né, adolescente, que não sabe por onde começar, recomendo essa trilogia porque é muito interessante, muito boa, tá? Dito isso, hoje é feriado aqui na minha cidade e é aniversário da minha tia, então provavelmente em algum momento do dia eu vou ter que sair de casa, mas eu já escolhi a minha próxima leitura, que é O Sabor do Pecado, da Elizabeth Hoyt, que é o livro 2 do Quarteto dos Soldados. A Lenda dos Quatro Soldados, tá? Eu li o primeiro livro, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Gostei bastante, eu gosto bastante das histórias da Elizabeth Hoyt. Aí vem um marcadorzinho. Então, vou aventurar em mais um romance de época e vou ler esse daqui. Esse daqui eu vou preparar a cartelinha de post-its para marcar o livro. E é isso, por enquanto, é essa atualização que eu tenho para fazer hoje da minha próxima leitura. Não sei o quanto que eu vou ler, não sei como que eu vou ler, mas enfim, tá? É isso, por enquanto. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou fazer meu café da manhã, que são 7 horas da manhã, acordei cedo no feriado, mas enfim, é feriado na minha cidade, tá? Aniversário da cidade. E aí eu vou fazer meu café da manhã, dar uma ajeitada na casa, que tá tudo meio que bagunçado ainda do final de semana, por conta de trabalho, jogo de Copa do Mundo e tal. Mas é isso. Era pra eu estar finalizando esse vlog. Era pra eu já ter finalizado esse vlog, editado e ido ao ar amanhã à noite. Mas ontem à noite eu fiquei doente, né? Início de gripe. E me deu febre e tudo. Daí hoje, que era o dia que eu ia finalizar, gravar, editar e tal, eu meio que tive a manhã livre, mas eu ainda tava bem assim, borocochô. Aí eu consegui marcar médico pra eu ir. E aí eu tinha unha também, então eu acabei deixando. Então eu vou continuar com esse vlog por mais um tempo. E eu tô lendo O Sabor do Pecado, da Elizabeth Hoyt. Tô gostando bastante. Então já tô quase na metade. Vamos ver como que vai ser a leitura dele até agora. E eu vou finalizar esse livro e aí eu finalizo esse vlog e já começo a gravar outro pra não ficar um vlog muito grande e com muitos assuntos ao mesmo tempo, tá? Mas é isso. Só isso. A gripe ameaçou me pegar, mas eu fui mais rápida do que ela. Agora é se cuidar e ver, fazer as coisas direitinho pra que não piore. Minha garganta está levemente inflamada. Ainda não começou a ficar inflamada, mas tá já bem irritada. Então, vou começar a me cuidar. Olá, tudo bem com vocês? Eu tô aqui sem voz. Era pra eu ter gravado vídeos hoje pro canal, mas como que você grava vídeo com essa voz? Minha garganta tá ruim, mas tá melhorando, mas agora eu tô rouca, sem voz. E se eu forçar muito, ela coça. Enfim, eu estou com início de gripe e um processo alérgico, com a garganta querendo inflamar, mas eu estou com fé que eu vou conseguir driblar isso sem precisar tomar remédio. Segundo o médico me disse, que eu fui no médico, tá? Eu não sou
Não é a minha opinião aqui, mas enfim. Eu vim aqui atualizar esse vlog, eu provavelmente já vou terminar ele e começar um novo, porque eu tenho que editar esse vídeo pra ir pelo menos algum vídeo essa semana no ar no canal, só porque eu não sei se eu vou conseguir gravar na segunda-feira, não sei se eu vou estar com a minha voz normal ainda, mas enfim, é isso. Eu estou então lendo O Sabor do Pecado, como eu falei pra vocês, eu cheguei na página 142, eu li no trabalho só. A história, ela tá interessante, aqui nós temos a continuação do primeiro livro, né, só que com outros personagens. A gente sabe que teve uma guerra, obviamente, em que os nossos protagonistas homens lutaram na guerra e foram traídos por alguém de dentro. E no primeiro livro, o protagonista começou a investigar, a tentar buscar essa história, e encontrou com o protagonista desse segundo livro e passou para ele as suas suspeitas, e agora o protagonista desse segundo livro está continuando a busca por esse traidor. Essa traição, eles serem capturados, trouxe muitos traumas para todo mundo, principalmente porque morreu 90% do regimento deles nessa emboscada que eles sofreram. Então ele tem traumas, apesar de disfarçar através de uma fachada de uma pessoa risonha, piadista, super social, mas ele tem traumas. E aqui a nossa protagonista é a Melisande, que é uma garota normal, irmã de um lorde, mas não gente importante da sociedade. Mas quando ela vê que deixa eu ver o nome dele, Jasper. Quando ela vê que o Jasper é abandonado no altar praticamente pela segunda vez, ela toma uma dose de coragem e vai oferecer casamento para ele, porque ela secretamente o ama há 8 anos. Então, para ela é meio que um sonho que ela quer se casar já, e ela vê a oportunidade na mão dela. E ele acaba aceitando, porque ele também precisa casar, e vira meio que um casamento por conveniência. Só que ela acredita que ela precisa esconder o sentimento que ela sente por ele para não estragar esse casamento, porque ela já sofreu uma desilusão amorosa também. Então ela acha que se envolver amor vai estragar tudo. Então eu tô nesse pé, eles já se casaram logo no começo do livro, tipo no segundo capítulo eles já estão casados. E aí eles estão começando a viver a vida de casal, mas primeiro eles precisam se conhecer, porque na verdade eles são pessoas completamente estranhas um para o outro. Então o Jasper começa a meio que galantear ela, cortejar, sabe, querer conhecer realmente a mulher. Então eu tô nesse pé. Por enquanto a história tá bem morna, bem mais ou menos. Os dois têm muitos achismos sobre um e o outro, então eu acho que uma boa dose de conversa de 5 minutos resolveria tudo isso. Mas tá interessante, tá? Tô gostando bastante. Eu pretendo ler um pouquinho hoje, mas não muito. Vou tentar focar nisso amanhã. Hoje eu vou realmente me manter em repouso. Tentar não assistir, não deitar, porque eu fiquei com torcicolo uns 3 dias por conta de ficar muito tempo deitada no sofá assistindo TV, então eu pretendo não repetir esse erro agora que minha dor passou. Então é isso, eu vou ficar meio de repouso hoje. Se eu ler, eu vou tentar ler Rainha do Ar e da Escuridão, que eu avancei também um pouco. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu estou na página, avancei um pouco, né? Estou na página 54. Isso, e li esse pouquinho aqui. De Rainha do Ar e da Escuridão. E a gente ainda está nos acontecimentos logo após o final do Senhor das Sombras, tá? Então ainda é o resultado dos acontecimentos, tipo 2 dias depois. Então tá bem no início mesmo. Então isso, essa é a minha atualização desse domingo. Hoje é domingo. Não, hoje é sábado, gente. Tô perdida. A atualização desse sábado. Provavelmente eu venho encerrar esse vlog na segunda-feira, pra já editar e mandar pro canal. E começar um outro, tá? Então, é isso, gente. Então, já é meio que uma finalização aqui. E aí, eu decidindo, se eu terminar de ler esse livro, eu venho pra falar dele e finalizar o vlog, ou senão eu só venho pra finalizar. Eu vou parar de falar agora, pra minha garganta não doer mais. Começa a doer, mas assim, pelo menos não força a tosse. Enfim, é isso. Até daqui a pouco. Bom, eu vim aqui encerrar esse vlog porque
vou ter que postar alguma coisa essa semana. Eu não consegui gravar o vídeo que eu precisava gravar, porque vocês estão ouvindo a minha voz como que tá. Então eu vou encerrar esse vlog, vou editar pra postar essa semana no canal. E vou tentar começar a gravar um outro vlog pra semana que vem. E se eu conseguir melhorar, gravar o vídeo normal da semana, tá? Então é isso, eu não terminei de ler o livro ontem. Eu até li um pouco, mas não consegui terminar. Esse negócio de ficar assistindo o jogo da Copa, a gente fica entretida com o tempo. Mas enfim, eu não terminei, então vai ficar pro próximo vlog, o final do livro. E é isso, eu não vou ficando por aqui, nem vou falar muito, porque eu não tô conseguindo falar. Vocês estão ouvindo minha voz, ou não, né, porque tá bem baixa. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.